Tá. Ó, o Guilherme Pérez aqui está perguntando sobre o lugar de fala, que nós já tínhamos comentado, acho que na penúltima live, se eu não me engano, e ele está perguntando se ele pode escrever sobre um assunto mesmo não estando no seu lugar de fala. Essa é uma dúvida que hoje em dia está muito, né? As pessoas estão com muito medo, né? De escrever. Tenha cautela, né, Bibi? Tenha cautela. Eu sempre digo para a pessoa ficar na sua autenticidade, não se meter a falar para aquilo que ela não sabe e não conhece, né? Então, ou você pesquisa muito, ou você dá para alguém que representa essa minoria, ou seja, quem for, né, ler para ver se está ok, ou então você não se coloca falando em nome daquela pessoa, tá? Como assim? Por exemplo, se você está escrevendo uma ficção e tem, digamos, alguém que é transexual, então, você não faça com que essa pessoa transexual emita opiniões que você, né, não tem certeza que uma pessoa nessa situação emitiria. Então, toma bastante cuidado para você não colocar a sua interpretação naquele segmento que você não conhece. Eu vou dar um exemplo que eu já vi algumas vezes, e é demonstração perfeita de gente imaginando sem saber. Eu uma vez vi um sujeito escrevendo um texto, e ele estava sendo super simpático, querendo ser simpático para com mulheres homossexuais. E aí ele dizia, puxa, mas as mulheres homossexuais devem sofrer muito, porque, né, o sonho de toda mulher em ter filhos, e aí elas não podem ter filhos, então elas não têm acesso a algo que faz parte do espectro feminino, barará. Aí, eis uma demonstração perfeita de alguém interpretando, falando sem conhecer. Não recomendo, tá? Porque eu não conheço nenhuma mulher homossexual que tenha dificuldade nenhuma, zero, de ter filhos. A mulher que quer ter filhos, tem filhos. Você pode tanto ter no modo natural, né? A mulher vai e transa com um homem, como de um jeito artificial, né? Você vai e faz uma inseminação artificial. Então, ele imaginou um problema que não existia com aquele segmento. E criou toda uma história lá de ansiedade, de não sei o que não existia. Então, tome cuidado, tá? Então, você vai fazer uma ficção que tem personagem que você não conhece bem, pesquise bem. Ou então, não coloque na trama central, né? Isso é um problema que provavelmente ele matou. Se ele partir de uma premissa errada, então já provavelmente bagunçou o resto da história inteira, né? Imagina, fez a mulher homossexual lá toda triste, deprimida. Mulheres homossexuais têm tendência, assim, muitas vezes a ficar deprimida, mas pelos preconceitos que sofrem, não pela dificuldade de ter filhos, tá? Aliás, qualquer pessoa pertencente a uma minoria que sofra preconceito tem mais tendência a ter depressão, a sofrer, mas sofrer por causa do entorno, não por causa dela, né? Mas a interpretação dele foi muito errada, entendeu? Então, é isso, não faça essa bobagem, porque em tempos atrás a pessoa fazia bobagem e passava batido porque ninguém reclamava. Agora não, todo mundo reclama instantaneamente. Então, você escreve uma batatada, uma bobajada, surge alguém aí e diz, ô amigo, você conversou com alguém antes de escrever isso? Então, o que tem feito nos Estados Unidos é pior que aqui, né, gente? Então, o que lá tem acontecido é que quando escritores colocam alguém pertencente a uma minoria, ou, sei lá, alguma etnia, algum sei lá o quê, que a pessoa não tenha total domínio, ele consulta alguém para dizer, tá bom, tá certo, estou falando certo? Então, faz uma ligeira leitura crítica daquele aspecto, tá? Mas isso, assim, só você sentir que precisa mesmo, né? Pois é. Matheus pergunta, escrevo romance romântico, mas meus textos são puxados para reflexões cotidianas. Corro o risco de perder o foco do público-alvo, né?
ou posso buscar um equilíbrio sem perder as características? Matheus, escritores muitas vezes tentam juntar gêneros, né? É muito comum isso. Vou escrever um romance com reflexões filosóficas, talvez, ou então, eu vou escrever uma aventura com toques de religião, sei lá. Pode funcionar, pode não. Você sempre tem que se colocar no lugar do público-alvo. Então, você está escrevendo um romance romântico, você precisa ver, você está escrevendo para homens ou para mulheres, coloque-se no lugar daquela pessoa e veja se aquilo que você está oferecendo é interessante. Se você não está entuchando algo que você quer, ou se não, se é uma junção interessante, está acrescentando a história. Muitas histórias têm reflexões, sim, no meio delas. É muito comum escritores contarem uma história romântica e, a umas tantas lá, o personagem vai para um canto e pensa na vida e puxa algo mais filosófico. Isso não é problema. É só que tem que fazer parte da história, tem que ficar interessante. Então, você tem que ver se o seu público leitor vai gostar. Preocupe-se com isso, em não colocar de maneira artificial, porém fazendo parte da história, parte orgânica da história. Sempre é uma regra simples, não é muito simples de aplicar, mas é simples de entender. Existe uma regra para toda ficção, que é o seguinte: toda e qualquer frase, até mesmo palavra, na sua obra deve ser essencial à história. Se você puder retirar e isso não fizer diferença para a história, então ela não deveria estar lá. Então, o que eu vou dizer para você, Matheus? Essas suas reflexões que você está colocando aí, se retirar, a história continua? Faz sentido sem elas? Se fizer, não estão boas. Se você retirar essas reflexões e a história ficar capenga, ou seja, não está fazendo sentido, elas estão muito entranhadas na trama, então tá bom. Mais ou menos isso, tá?